Olá pessoal, estamos aqui de volta no Energize-se, que é o seu programa para falar sobre inovação, tecnologia e transição energética. Lembrando que o Energize-se ele é patrocinado pela Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, e ele é uma iniciativa do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e do UFCEL, Fórum Capixaba de Energias Limpas. E hoje a gente está aqui com um entrevistado remoto, porque tem algumas pessoas de fora que a gente precisa entrevistar e o Ricardo é uma delas, não é isso, Senna? É isso aí. Ricardo Luiz de Lima Viana, ele é presidente do Terminal de Serviços e Logística da Barra do Furado, um empreendimento da BR Offshore, participações e investimentos ou investimentos e participações? Investimentos e participações. Investimentos e participações. Ricardo Luiz de Lima Viana é economista, tem vasta experiência na área de finanças, de logística e projetos de infraestrutura, e nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre o cenário portuário brasileiro aí, a logística, como é que ele está vendo a evolução desse mercado. Não é isso, Ricardo? Seja bem-vindo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para começar aqui, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ricardo Viana, como foi falado, sou economista, carioca, morei em São Paulo há muito tempo, estou de volta ao Rio depois de 30 anos. E, especificamente, em relação ao terminal de Barra do Furado, nós começamos esse projeto em 2011, visualizando uma oportunidade de implantação de uma base de apoio offshore para atender às necessidades da Bacia de Campos. Era uma licitação que a Petrobras tinha anunciado, acabou sendo realizada em final de 2014. Nós participamos na época da licitação, não fomos vencedores e hibernamos um pouco o projeto. Em 2015 veio a crise do petróleo, que de alguma forma acabou freando bastante toda aquela projeção de crescimento da indústria de óleo e gás que se tinha no Brasil, que só veio a ser retomada agora a partir de 2021, com a retomada do preço do petróleo e a melhoria do ambiente internacional. Então, quer dizer, quando um bom indicador desse ciclo de investimentos ou de necessidade de serviços portuários para a indústria de óleo e gás pode ser visto pelo número de embarcações de barcos de apoio offshore que tinham no Brasil. Então, nós fechamos aí 2014 com 505 embarcações, se não me engano. Esse número caiu para 300 e pouco por volta de 2017 e ficou estagnado há alguns anos até que começou a crescer novamente. E hoje nós estamos aí com cerca de 480 embarcações, inclusive com dificuldade de contratação de novas embarcações, porque a capacidade de produção dos estaleiros dedicados a embarcações de apoio offshore também foi reduzido nesse período, com um certo redirecionamento que ocorreu não só no Brasil, com os estaleiros se dedicando mais às atividades de manutenção, mas também no exterior, o que tem feito que, quer dizer, as empresas operadoras brasileiras estão hoje disputando afretamento com as empresas operadoras tanto do Mar do Norte como do Golfo da América por novas embarcações, porque houve uma certa estagnação, uma redução da capacidade de construção de novas embarcações. Então, basicamente, isso para dizer que com a recuperação do mercado a partir de 2021, nós começamos a reanalisar o que poderíamos estar fazendo ali na localidade de Barra do Furado. Barra do Furado fica entre os municípios de Quissamã e Campos dos Goytacazes. Ele está a cerca de 70 quilômetros ao norte da cidade de Macaé,
que é um importante polo industrial da indústria de óleo e gás. Estamos a 25 quilômetros abaixo do Porto de Açu, que também hoje tem uma atividade de apoio logístico para a indústria de óleo e gás bastante importante, e a cerca de 40 quilômetros da cidade de Campos, que é uma cidade de praticamente 500 mil habitantes, com 14 universidades, e uma cidade que é formadora de mão de obra no norte fluminense. E estamos aí, diria, talvez uns 60 quilômetros da fronteira com o Espírito Santo, mas toda essa região norte fluminense tem uma influência muito grande das empresas capixabas, que vem no norte fluminense também um mercado importante para as atividades, seja ela qual for. Eu acho, inclusive, que a própria construção do Porto Central, né, que é o porto mais ao sul do litoral capixaba, ele veio exatamente para se juntar a toda essa costa aí de portos, né, que vai até o porto de Barra Furada e mais além, né? O Porto Central, ele integra esse eixo aí. Porto Central está, eu diria, talvez uns 100 quilômetros ao norte de onde nós estamos, um pouquinho mais para baixo do terminal de Ubu, que é um importante terminal de exportação de minério, mas falando principalmente que todas essas oportunidades, esses novos investimentos no norte fluminense, sul do estado, eles terão um impacto bastante relevante nas empresas capixabas de quase todos os segmentos. Então, nós tivemos uma fase de cadastramento de potenciais fornecedores para o nosso empreendimento e fomos bastante procurados por diversas empresas capixabas, empresas de Serra, de Vitória principalmente, porque estamos ali no arco, no raio de ação dessas empresas. E hoje o nosso foco, quer dizer, em 2021 nós começamos a rever o que nós poderíamos estar fazendo a partir de Barra do Furado, e nos deparamos com a atividade de reciclagem de embarcações, que teve uma mudança regulatória importante de 2021 para cá. Em 2020, a ANP passou a entender que a atividade de descomissionamento e reciclagem das plataformas de petróleo era uma atividade dentro da exploração de óleo e gás. Portanto, os operadores que tinham o direito de explorar aquele determinado campo também passaram a ter uma obrigação bastante clara de, ao término da reserva daquele campo, descomissionar e reciclar os ativos que foram utilizados para exploração. Então começou a surgir uma demanda de reciclagem de embarcações daquelas que estão operando no Brasil, mas ao mesmo tempo que tinha uma mudança de legislação a nível mundial, que foi a entrada em vigor no meados do ano passado da Convenção de Hong Kong, que busca regular a forma com que as embarcações devam ser recicladas. É um pouco, quer dizer, o mesmo sistema a tendência a você ter aspectos regulatórios que definam como você deve proceder à reciclagem ou à deposição final de determinadas indústrias. Ô, Ricardo, mas então eu acho que talvez... Eu estava pensando o seguinte, você está falando aí que existem legislações que são internacionais, como essa Convenção de Hong Kong, mas aí no Rio de Janeiro a gente também tem a legislação estadual, ou seja, você está lidando com comissionamento, você sabe que também é necessário uma legislação estadual que a gente não tem aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nenhum porto de descomissionamento ainda, e vocês já têm aí no
no litoral fluminense. Então, o Carioca já partiu na frente nessa corrida desse grande volume de plataformas que vão ser descomissionadas na próxima década, nas próximas décadas, né? E é nesse sentido aí que a Barra do Furado está aproveitando essa oportunidade. Mas fala um pouquinho mais para a gente sobre esse terminal de Barra do Furado. O grosso dele, o grande diferencial é o descomissionamento? Ou qual vai ser o perfil desse terminal? A principal atividade que a gente vai desenvolver é uma instalação de reciclagem de embarcações, que é o nome técnico do que se dá pela Convenção de Hong Kong, como eu falei, também pelo regulamento europeu. É muito importante só chamar atenção para esses regulamentos internacionais, porque o que eles obrigam? Eles obrigam aos armadores de bandeira estrangeira a adotarem processos de reciclagem seguros e sustentáveis. Então, isso gera uma demanda que extrapola o número de embarcações que nós temos no Brasil. Então, o Brasil hoje, adotando, quer dizer, o Estado de Rio de Janeiro foi pioneiro numa legislação, hoje está em tramitação no Congresso uma lei nacional de reciclagem, e que vai permitir também o Brasil venha aderir à Convenção de Hong Kong. Mas, então, isso... Só para eu entender aqui, o Ricardo, porque descomissionamento e reciclagem são sinônimos nesse caso? É a mesma atividade? Não, não. A gente tem, quer dizer, que adotar uma linguagem própria para começar a deixar claro. Descomissionamento é o fazer as desconexões, desmontagens dos equipamentos e das plataformas que estão explorando aquele campo. Então eu fui lá, eu tenho uma plataforma que tem lá um riser, que está ligado numa cabeça de poço, tem uma árvore de Natal molhada lá embaixo, etc. No descomissionamento eu estou tirando todos esses equipamentos que estavam em operação do poço. Então o comissionamento do poço foi eu instalar os sistemas de exploração do poço, instalar a árvore de Natal molhada, instalar os risers, instalar a plataforma. O descomissionamento é eu desinstalar isto. Desinstalando isso, eu tenho que destinar isto para algum lugar. Posso, eventualmente, reutilizar esses equipamentos em outros campos, se eles ainda estiverem no nível de segurança e conformidade adequado, ou se não tiverem condições de serem reaproveitados, eu tenho que destinar a uma reciclagem. Então, quer dizer, as grandes plataformas, a gente precisa reciclar ela. O que é reciclar? Eu tenho que trazer ela para a terra para fazer o corte com todas as seguranças, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista dos trabalhadores. Entendi. E essas legislações internacionais, elas meio que dão determinados parâmetros que precisam ser seguidos. Entendi. São atividades, vamos dizer assim, sequenciais de um mesmo processo. Sequenciais, né? Exatamente. Porque acaba que nesse mercado que a gente é novato ainda, usa-se o termo descomissionamento de uma forma mais ampla e restrita. E você está, de fato, dando nome aos bois. Né? O descomissionamento, Sim. na verdade, é desconexão e a reciclagem é quando você reaproveita o material daquela embarcação. Mas, Ricardo, explica pra gente aí, dá pra gente um panorama aí de como é que está o projeto do Terminal de Serviços e Logística de Barra do Furado, né? Você já está em fase de implantação? Como é que está que ponto do projeto ele se encontra? Nós tivemos a emissão da licença de implantação em maio de 25. No final do ano passado, nós pedimos a averbação dessa licença para incluir a atividade de reciclagem de embarcações. Então, nós estamos agora atendendo algumas demandas que o órgão estadual INEA do Rio de Janeiro solicitou, para que a gente tenha, então, a averbação da atividade de reciclagem de embarcações dentro da nossa LI.
Nesse mesmo tempo, a gente vem basicamente aprimorando e elaborando os projetos executivos. Então, a gente avançou muito com o método construtivo, estruturas de construção, projetos de dragagem, etc., de alguma forma para ganhar tempo e otimizar o valor do investimento. Então, a gente acredita aí que mais 2 ou 3 meses a gente tenha a emissão da licença ambiental, que a partir da emissão da licença ambiental, então eu posso dar início à construção do empreendimento até o momento em que eu vou pedir a licença de operação, é quando ele já estiver próximo do início das operações. A gente, então, dentro do nosso cronograma, a gente acredita que no final desse ano, a gente possa estar dando início à fase de construção, que deve demorar entre 24 e 26 meses, é o nosso cronograma, e está começando a operar no final de 28. Ricardo, a gente tem conversado aqui com muita gente sobre portos, sobre descomissionamento e tal, e a gente conversou com o pessoal do Porto Central, tivemos até uma apresentação. Eu vejo assim que quem trabalha com porto tem que ter visão de muito longo prazo e ser muito resiliente. Ou seja, Sim. Você está aí nessa luta na Barra do Furado Todos por merecemos décadas um prêmio. e só agora vai sair uma licença ambiental para que você possa realmente construir. Mas conta pra gente qual é o tamanho desse empreendimento, quantas embarcações você vai conseguir descomissionar ou reciclar, qual é o tamanho disso aí? Bem, basicamente, nós estamos falando do empreendimento que, no total, deve ter cerca de 1 milhão de metros quadrados, com cerca de 1.000 metros de cais, uma rampa onde a gente faz o encalhe da embarcação. Primeiro, o FPSO, que vamos dizer assim, é a maior embarcação que a gente recebe, que são as plataformas flutuantes. Ela vem para o cais, a gente faz um processo de retirada dos topsides, de alívio do peso dela, para então botar nessa rampa, e nessa rampa a gente começa a puxar ela para seco e começar. Então, nós acreditamos que a gente deve começar com cerca de 2 embarcações por ano. Então, estamos falando aí de uma produção de resíduo metálico da ordem de 100 mil toneladas ano, que uma parte relevante deve ser destinada para as siderúrgicas dentro do processo de descarbonização da produção do aço, mas também tem uma parte relevante de equipamentos que podem ser reaproveitados, desde equipamentos tipo turbinas, guinchos, etc., que podem, mediante uma reforma ou uma manutenção expressiva, podem vir a ser utilizadas não só em outras embarcações, mas também como em unidades industriais em terra que não tenham nada a ver com óleo e gás. Mas no auge, quantas embarcações vocês vão conseguir receber? Eu acho que no máximo a gente vai ter entre 3 e 4 embarcações, porque é um trabalho bastante demandante, né? E tem uma ordem de corte, etc. Quer dizer, a gente não consegue, estamos falando de uma embarcação de em torno de 50 mil toneladas de aço, 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e uma altura que de convés pode chegar a 60 metros e de equipamentos acima a quase 100 metros. Ou seja, a rampa de encalhe você vai ter uma só, né? A rampa de encalhe eu vou ter uma só. Você vai ter que é a fase final do corte. Processo. Você vai ter que ter ali uma linha de produção onde o navio chega, vai entrando numa fila, as atividades vão sendo iniciadas e aí e vai entrando um de cada vez na rampa de corte, na rampa de encalhe. Exato. Então eu tenho 2 berços que eu recebo 2 embarcações ao mesmo tempo, começo a remover os topsides, tirar todo o peso que eu consiga tirar, a limpeza do navio também, que é uma atividade extremamente relevante.
esses navios eles têm uma quantidade de material perigoso bastante grande, que você tem que remover e depois fazer a deposição final. Então essa é uma atividade tem também o NORM, mas também tem o Mercúrio, como são embarcações podem chegar a 40, 45 anos, tem abestos, tem uma série de produtos que você tem que remover antes de começar o processo de corte. E um fator interessante é de que, diferente de um estaleiro de construção ou de manutenção, cuja atividade basicamente fica circunscrita à própria unidade, uma instalação de reciclagem ela gera atividades também fora da sua área propriamente dita. Então eu tenho, quer dizer, por isso que eu acho que foi bastante oportuno a gente ter a conversa com vocês, porque toda a indústria metal-mecânica ela pode se inserir na recuperação desses equipamentos. Desde a reforma do equipamento a coisas simples, como uma escada de metálica que possa ser utilizada, em vez de eu derreter aquela escada metálica, eu vou utilizar ela na parte de uma construção civil. Então é uma utilização mais nobre do que simplesmente derreter, apesar de que mandar esse aço para a siderurgia, ele está contribuindo bastante. Basicamente ele está aumentando o poder de descarbonização da indústria siderúrgica brasileira, que já é uma das que tem o melhor índice de pegada de carbono e só tende a crescer, que cada vez mais é um aço diferenciado e que vão ter aí, quer dizer, melhores colocações no mercado do exportador. Ô Ricardo, eu estava pensando uma coisa, eu queria que a gente fizesse uma análise um pouco mais global agora. Dessas conversas que a gente tem feito aqui no Espírito Santo, a gente ouve, né, que aqui a gente ainda tem muita terra, muita costa para novos portos, para novos empreendimentos. Em São Paulo, o Porto de Santos, lá não tem mais para onde ir, né? Não tem mais para onde crescer. Na verdade, toda a costa ali é de São Paulo e do Rio também, né? Tanto que você já está há tanto tempo para agora está saindo esse terminal. Para onde mais pode crescer? A costa carioca pode crescer. Isso é verdade que já está saturado, Rio e São Paulo, e que a tendência agora é o Espírito Santo? O que você acha disso? Olha, eu vou me permitir uma licença poética. Como eu não sou engenheiro, então logo que a gente comecei a desenvolver esse empreendimento, então você tem que estar assim, você está no local do porto, você olha para frente. O que você tem ali na sua frente? O que você pode estar fazendo para desenvolver aquela área? E, obviamente, quer dizer, cada atividade portuária ela tem a sua característica própria. Então, por exemplo, quer dizer, se nós chegamos em Barra do Furado olhando o desenvolvimento de uma base de apoio offshore. Então, o que nós encontramos em Barra do Furado? A questão fundiária resolvida, que é um ponto importante quando a gente vai para fora dos grandes centros do Brasil, nem sempre a questão fundiária é pacífica. Segundo, nós tínhamos também, quer dizer, não tinha conurbação. Então hoje você, por exemplo, quer dizer, você ainda tem áreas na Baía de Guanabara que seriam passíveis de desenvolvimento de algum terminal portuário. Só que estão dentro da cidade. Então, por mais que a área seja atrativa, como é que eu vou botar um fluxo adicional de carreta dentro, por exemplo, do centro de Niterói? Então, são atividades que começam a ficar incompatíveis, porque eu tenho uma área molhada, atrativa, porém, quer dizer, como que eu chego nela e como que eu saio dela? Se eu estou dentro do centro da cidade, começa a dificultar. Então, você começa a ter esse tipo de restrições. Calado é uma questão fundamental, porque a costa brasileira, de alguma forma, ela não foi favorável aos portos de grande profundidade, então exigem um volume de dragagem expressivo.
Por outro lado, quer dizer, nós temos ainda, você pega, quer dizer, toda a costa sul do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós estamos ali na Costa Verde, na Baía de Angra dos Reis, que é uma área hoje com uma atividade turística extremamente desenvolvida. Então, não é factível estar botando uma área industrial dentro de uma área cuja atividade principal hoje é o turismo. Então você está confirmando Então, aquilo que eu falei, né? Sim. Hoje que aí está saturado e que a bola da vez agora é o Espírito Santo. O Norte Fluminense. Aí depende de onde você está. Eu ainda tenho ali o Norte Fluminense para desenvolver também. Ô, Ricardo, você tocou aí em alguns pontos importantes na decisão de implantação de um terminal portuário, né? Que é, sobretudo, a logística. Eu queria saber de você aí como é que você está pensando a logística de acesso, né, e de saída aí do material do porto. E mais do que isso, como você está falando da etapa de reciclagem de materiais aí, eu queria que você dissesse como é que você está pensando essa logística para reciclar o material. Você pretende destinar alguma coisa para o Espírito Santo, para a indústria aqui do Espírito Santo, ou você vai ficar restrito no Rio de Janeiro? Como é que está essa... Ou você ainda não pensou nisso? Não, a gente... então vamos por parte. A questão da logística. Então, uma vez que eu corte o navio, vou estar cortando ele em determinados tamanhos de placa, e o escoamento disso para ou centro, ou grandes siderúrgicas, ou centros de manufatura, vão se dar provavelmente via terrestre. Nós temos duas RJs que passam na nossa porta. Na verdade, eu tenho 3 alternativas de escoamento a partir do nosso porto. Eu posso sair para norte, em direção a Farol de São Tomé e depois a Campos. Posso sair a oeste, direto para Campos, ou posso sair para sul, via Quissamã, BR-101. Então, a gente tem uma condição de asfalto na porta, que me dá 3 alternativas de saída. Ou também, quer dizer, dependendo do destino, eu posso sair com navegação de cabotagem, que a gente está, assim, considerando mandar parte do volume desse material a ser reciclado por cabotagem. Quanto à destinação, quer dizer, uma parte relevante vão ser para siderúrgicas. Então nós temos, quer dizer, tanto alternativas no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro e sul de Minas. Então vai depender muito da política comercial das diferentes siderúrgicas e o apetite delas a estarem comprando mais ou menos material, quer dizer, e graças a Deus que dentro desse arco a gente tem pelo menos 3 alternativas que estão participando ativamente de todas as discussões sobre reciclagem de embarcações, que passa a ser fonte de uma sucata metálica de boa qualidade e em volume relevante para a produção do aço. E nós temos, tanto em Campos quanto no sul do estado do Espírito Santo ou na região de Vitória, também uma indústria metal-mecânica bem equipada, que pode estar fazendo a repotencialização desses equipamentos ou estruturas que seriam retiradas dessas embarcações. Ricardo, a gente está percebendo assim que o eixo do petróleo no Brasil ele está se deslocando para o norte, né? Então, quando a gente vê assim, hoje o principal produtor de petróleo é o Rio de Janeiro, segundo é o Espírito Santo, mas quando a gente olha num horizonte aí de médio prazo, longo prazo, você está vendo o eixo se deslocando lá para a região norte, perto da Venezuela, da Guiana, lá no nosso Pará. Né? Exatamente. Então, acho que o eixo do petróleo está migrando para lá. E aí a gente pensa o seguinte, que o petróleo, quando a gente vê a nível mundial, ele parece uma maldição, que o país que tem a maior reserva de petróleo é a Venezuela, que está bem desorganizada. Aqui no Brasil, o maior produtor de petróleo é o Rio de Janeiro, que também tem muitos desafios aí
a vencer. Aí como é que nós vamos fazer quando começar a cair a produção? É claro que a gente tem essa válvula de escape aí, que é o descomissionamento, né? Você tem esse monte de plataformas aí para serem descomissionadas. Mas como é que você vê essa transição aí para que nem o carioca e nem o capixaba dependa tanto de royalties de petróleo? Vamos por partes. Eu acho que a palavra correta não é deslocamento do eixo de produção do petróleo. Eu acho que é uma abertura de uma nova fronteira, que é na margem equatorial, que é uma nova fronteira que está sendo descoberta, e a gente já está vendo atividade de exploração na Guiana, e agora mais recentemente em Suriname, e que todos os resultados têm sido bastante auspiciosos, o que provavelmente vai levar que quando a Petrobras, que já começou a perfuração do primeiro campo lá de Morfo, lá na margem equatorial, ela vai ter um resultado positivo e vai se tornar um ponto importante. Porém, aqui, bacia de Espírito Santo, Campos e Santos, ainda temos um volume de petróleo aí bastante relevante. A gente há de convir que, por exemplo, se a gente conseguir levar o fator de recuperação média brasileira para a média mundial, nós praticamente conseguimos quase dobrar o que foi produzido nessas bacias até agora. E o pré-sal da bacia de Campos começou mais recentemente, então boa parte dos campos do pré-sal estão na bacia de Santos, que praticamente está na reta, né, da Baía de Guanabara, mas tem o pré-sal da Bacia de Campos e Espírito Santo também, que é uma possibilidade de vir a ser explorados. Com um volume de gás crescente, principalmente na Bacia de Campos, o que auxilia também no processo de transição energética. Então, a gente vai ter um hidrocarboneto mais limpo, quer dizer, nós já temos hoje, com a descoberta do pré-sal, um hidrocarboneto de boa qualidade, com baixa emissão de carbono, com a produção de gás, isso então fica mais ainda acentuado. Então eu vejo que ainda tem aí e toda a evolução tecnológica de recuperação de campos, quer dizer, ela tem aumentado. Então a gente tem ainda uma perspectiva grande, apesar de que efetivamente, quer dizer, margem equatorial vai ser um novo polo. Agora, quer dizer, ainda tem muita coisa para ser feito, e já existe uma discussão pleiteada pelas operadoras de que se tenha um tratamento diferenciado para campos maduros ou campos em fase final de produção, que é para você desonerar um pouco a exploração desses campos, para permitir que, uma vez que já tem a infraestrutura básica ali, já tem os gasodutos e oleodutos impostos, que a gente possa aumentar o fator de recuperação desses campos e manter essa atividade econômica aqui, né? Ô Ricardo, a gente falou... Falando só do descomissionamento, e a questão do descomissionamento, eu citei a Convenção de Hong Kong porque hoje o estrangulamento de de instalações de reciclagem para esses grandes embarcações a gente vê no Brasil e no mundo. Então, quer dizer, o Brasil botando uma legislação a nível nacional de reciclagem, aderindo à Convenção de de Hong Kong, etc., tem todas as condições desses empreendimentos que estão sendo implementados para começar a receber também barcos que virão para o Brasil por conta de ter capacidade industrial de reciclagem. A gente tem o grande receptor desses produtos é uma indústria siderúrgica, e a gente tem uma das maiores indústrias siderúrgicas do mundo que já tem uma pegada de baixo carbono extremamente relevante. Então já existe todo um ecossistema que permite o desenvolvimento dessa atividade de reciclagem de embarcações bastante favorável no Brasil. Ou seja... Então, você pegar todas as embarcações no Atlântico Sul é moleza, está aqui do lado. A Austrália está mandando plataformas para a Dinamarca, não faz sentido nenhum. Quanto custou isso?
Ou seja, tem espaço para todo mundo, não precisa o Espírito Santo ficar brigando com o Rio de Janeiro, não é isso? Não precisa brigar, a gente tem que nos unir para fazer com que as coisas aconteçam no Brasil. Tá certo. Mas eu queria te perguntar aqui o seguinte: você falou aí do projeto do Porto de Barra do Furado, que você pretende iniciar as obras em breve, né? Eu queria perguntar para você qual é o espaço que haveria aí para as empresas capixabas de prestar serviço de construção na implantação do porto e na operação dele depois. Como é que vocês estão pensando isso? Vocês têm já alguma coisa mapeada, alguma estratégia traçada? Nós estamos começando a dar divulgação àquilo que nós iremos demandar, tanto durante a fase de construção, como também na operação. Nós estamos promovendo um workshop na cidade de Campos no próximo dia 7 de julho, em que nós convidamos pessoas da Petrobras, do Sinaval, da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre atividades de descomissionamento e reciclagem de embarcações, para que o público do Norte Fluminense, e já temos algumas empresas do Espírito Santo já inscritas nesse seminário, que é para dar divulgação de quais são as atividades que poderão ser desenvolvidas para atrair essas empresas para se qualificarem ou se adaptarem ou até estudarem se farão ou não outros investimentos para entrar nessa cadeia logística. Eu tive aí no seminário que a Findes promoveu, então nós estamos a 400 quilômetros de distância. Então, muitas vezes é mais fácil, quer dizer, nós atrairmos uma empresa capixaba do que levar uma empresa do Rio de Janeiro, que tem todo o mercado concentrado no Grande Rio, e o cara às vezes não quer ir até Campos. Então, o que a gente experimentou foi que tem uma vontade muito maior do empresário capixaba de ir até Campos do que do próprio carioca. Então, você pode ter o CDMEC como parceiro aí, tá? Fazer essa conexão de fornecedores capixabas para prestarem serviço para você aí. Mas já que você teve aqui no DECOM ES, promovido pela Findes, você sabe bem que um dos problemas que a gente tem aqui no Espírito Santo é a questão logística. Inclusive a Findes até lançou agora recentemente um atlas que ele mostra toda a parte ferroviária, da parte rodoviária também, como é que está toda essa infraestrutura logística. E um dos desafios grandes aí do nosso Porto Central é a EF 118, que é a nossa ferrovia. E aí vem a minha pergunta: como é que você resolveu essa questão de logística aí em Barra do Furado? É um pouco daquilo que eu falei, qual é a minha atividade portuária. Quer dizer, a minha atividade portuária é de reciclagem de embarcações ou uma base de apoio offshore. Então, nós estamos falando de um movimento de cargas de alto valor agregado e baixo volume. Então, quer dizer, eu não tenho a pressão logística de um terminal de minério, de um terminal de líquido, que efetivamente eu preciso de uma infraestrutura logística muito mais sofisticada. Hoje a gente consegue desenvolver a nossa atividade com as 3 rodovias estaduais que a gente tem na localidade até chegar à BR-101. Obviamente, saindo a FC 118, basicamente, pelo último traçado que eu cheguei a olhar, nós estaríamos a 25 quilômetros dela. Então, passa a ser uma também possibilidade de estar utilizando. Agora, quer dizer, eu vou ser marginal, quer dizer, estamos falando aí de 200 mil toneladas ano, quer dizer, eu vou usar uma estrutura que vai transportando alguns milhões de toneladas. Não é algo que vocês têm como crítico, né, a presença de uma ferrovia, mas se estiver perto é melhor. Se estiver perto, facilita, mas não é crítico para o desenvolvimento da nossa atividade. Eu fico feliz assim que ver que o Espírito Santo ele concorre com o Rio, por exemplo, sei lá, na próxima plataforma que tiver para ser descomissionada.
A gente espera que o Espírito Santo já tenha portos de descomissionamento para concorrer, mas eu vejo que, antes de tudo, somos parceiros, né? Estamos aqui colados, aqui bem próximos, e há todo o interesse aí das empresas capixabas em te ajudarem nesse empreendimento. E eu quero mais uma vez aí te parabenizar, viu, Ricardo, por essa resiliência e essa sua visão de longo prazo. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, Eu só Senna. queria fazer mais um convite para o Ricardo aí. Eu não sei se ele está a par que o CDMEC está patrocinando a criação aí da ABDS, né? Associação Brasileira de Descomissionamento Sustentável. Você está sabendo disso, ô Ricardo? Não sabia não. Pois é, então eu gostaria, inclusive, aqui de aproveitar a oportunidade de te convidar a fazer parte da BDS, né, que está sendo criada aqui. Estamos com o estatuto sendo registrado, né, exatamente para defender os interesses do setor portuário, né, de descomissionamento e reciclagem de plataformas, como o Ricardo ensinou para a gente, né? É isso aí, contamos com vocês aí como parceiros. Mas deixa um recado aí pra gente, o que você vê de trabalho em conjunto entre o carioca e o capixaba, sempre com o objetivo comum de fazer o nosso Brasil aí se desenvolver mais. Eu acho que a grande mensagem é que nós temos hoje no Brasil uma oportunidade ímpar de desenvolver uma atividade de reciclagem de embarcações a nível mundial. Então, quer dizer, eu não vou concorrer com uma instalação de reciclagem que se instale no Espírito Santo. Tem mercado para todo mundo. Eu vou conseguir fazer 2 ou 3 embarcações por ano. A própria Petrobras anuncia que nos próximos 8 anos ela tem quase 40 embarcações para fazer. Ninguém vai conseguir fazer sozinho 20 dessas 40. Então, é muito importante que, e já existe um movimento bastante, vamos dizer assim, é um movimento espontâneo, mas que está caminhando na direção de que nós termos no Brasil o PL 1584 aprovado, que é a Lei Geral de Reciclagem de Embarcações, que o Brasil adeira à Convenção de Hong Kong, e você tenha algumas outras legislações adicionais, principalmente na parte tributária, para podermos estar recebendo embarcações estrangeiras no Brasil, sem o ônus do imposto de importação, que serão recicladas. Então, hoje a gente importa sucata metálica com 0 de imposto de importação. Por que eu não posso importar uma embarcação que vai chegar para mim como embarcação, porque ela vai chegar navegando, só que ela vai sair da minha instalação como sucata metálica? Então, quer dizer, é um simples isonomia do tratamento que já existe. Isso vai auxiliar a descarbonização do aço nacional, assim como gerar uma série de outras atividades paralelas, porque nem tudo vai para a siderurgia. É uma boa pauta para a BDS defender, né? E de preferência com o Ricardo nos quadros dela aí, para compartilhar conosco todo esse conhecimento aí. Ricardo, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, né? Gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade para esse bate-papo e colocar aqui, estamos às ordens aqui da BR Offshore e do Terminal de Serviços de Logística da Barra do Furado. Você está tendo aí esse evento aí em Campos, né, para divulgar o seu projeto, e eu gostaria de deixar as portas abertas aqui também para, num futuro próximo aqui, você vir apresentar para a gente, para o empresariado capixaba, as oportunidades de negócio aí no terminal de Barra do Furado, né? Fica aqui o convite, né? E gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e ter aceitado o nosso convite. Ricardo, nós vamos passar para você o estatuto da ABDS, vamos te passar mais informações aí para que a gente permaneça conectados, né? Inclusive vai ter um evento na Findes esse mês aí, não sei se você está vindo aqui de novo. Que é dia 25. Daqui a alguns dias. Tem um problema de agenda, não vou conseguir, não. Mas vão ter várias outras oportunidades e quero que você saiba que estamos caminhando junto, viu? Você quer deixar um recado final aí da nossa entrevista? Não, agradecer pelo convite. Eu vou encaminhar para vocês o
o anúncio lá do nosso evento, pedir que vocês possam divulgá-lo para as empresas capixabas que tenham interesse. A gente está, basicamente, fazendo um evento onde vão ter palestras com os principais players, que é Petrobras, Sinaval, a UF, através do professor Newton, que é a pessoa que mais tem estudado descomissionamento e reciclagem de embarcações no Brasil, que é muito importante para que as pessoas possam ver o tipo de atividade que vai ser desenvolvida e gerando novas oportunidades, novos negócios, novos empregos e auxiliando no desenvolvimento econômico dessa região. Entrevistamos o Dr. Newton agora, recentemente, e ele vai vir de novo aqui na Findes, não é isso, Sena? É isso aí. Mas muito obrigado aí, Ricardo, e esperamos contar com a sua presença em breve aqui novamente no estado do Espírito Santo. E aí, pessoal, gostaram? Gostaram do episódio? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comente, por favor, né? Ajude-nos a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa atingir um maior número de pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.